Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando nossa 7ª aula de homilética 1 e 2. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a Deus. É com muita alegria que estamos aqui estudando sobre esse tema tão importante, que é a arte de pregar, sabendo que a pregação ela sempre foi uma ferramenta bíblica no Velho Testamento, e primeiro e depois também no Novo Testamento. Deus sempre usou seus servos com a proclamação da palavra, e a gente está aprendendo sobre essa matéria tão importante. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizá-la depois. Essas aulas são gravadas também, as nossas aulas, para que futuros alunos em EAD possam estar utilizando esse material também como parte do currículo, e também gravamos para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? E hoje, meus irmãos, nós estaremos continuando falando sobre o assunto pelo qual iniciamos semana passada, que são os 3 tipos de sermões: temático, textual e expositivo. E hoje eu achei por bem aqui, nesse módulo, de fazer algo mais prático. Então, nós hoje estaremos aqui trabalhando minuciosamente sobre esses 3 modelos de sermão. Eu, logo de início, estarei concluindo a leitura sobre o sermão expositivo, onde nós tínhamos parado o slide na semana passada, aliás, na terça-feira, né? E o que acontece? Nós estaremos, logo na sequência, fazendo algumas lições práticas sobre os 3 tipos de sermões mais usados. O que acontece? O nosso querido professor Sérgio Mascarenhas, quando ele dá esse módulo no seminário, ele utiliza da 8ª aula até a 13ª aula, ele utiliza desses dias de aula fazendo sermãos com a classe. Eu achei muito curioso, né, o método didático do professor Sérgio. Inclusive, eu nunca tinha exercido essa função aqui nos módulos que eu já dei. Já dei esse módulo várias vezes. Como eu costumo dizer para vocês, que cada turma ela é viva, né? Ou seja, a necessidade de uma turma é diferente da necessidade de outra turma. Mas eu achei prudente fazer com vocês esse exercício, talvez pelo fato de muitos irmãos aqui estarem ainda no início do ministério, estarem aprendendo o que é um sermão, como confecciona, como escreve um sermão. Então, ao fazer a minha lição de casa hoje, eu pensei, irei copiar e irei estar seguindo o modelo, ou pelo menos parte, do professor Sérgio Mascarenhas, onde ele confecciona, juntamente com a classe, os seus sermões. Então, assim, hoje a gente vai fazer isso. Então, nós estaremos lendo, né, o slide 7, da página 18 em diante, onde paramos, e logo na sequência nós estaremos confeccionando, tá bom? Gostaram da ideia? E eu, para facilitar hoje, o que a gente vai estar fazendo aqui? Nós estaremos lendo novamente o Salmo 56, porque na aula da terça-feira nós lemos o Salmo 56. Eu iria usar a aula da terça-feira passada para fazer um pouco essa experiência, acabou não dando tempo. E isso é normal, até porque, como eu gosto, né, de esclarecer as perguntas dos irmãos e tirar as dúvidas em tempo real, então isso acontece. Então a gente vai ler de novo o Salmo 56, tá bom, meus irmãos? E a gente vai fazer aqui uma leitura, eu diria, num primeiro momento devocional, e logo depois a gente vai para o slide e depois a gente vai trabalhar. Dando tempo, nós estaremos lendo também aqui o slide número 14 e, querendo Deus, o 15, porque aí, a partir da 8ª aula, a 8ª, a 9ª e a 10ª aula, eu pretendo trabalhar muito mais com vocês sobre a teologia da homilética, o que o pastor, o que o pregador, o que o professor, ele realmente precisa. Qual é a grande necessidade de um pregador? Porque a gente está aprendendo aqui na estrutura, isso tudo é muito bom, mas se nós perdermos a essência, a estrutura não vai servir de nada, né? Então, tá bom?
Então, eu gostaria de que um irmão ou uma irmã lesse para mim aqui o Salmo 56. Eu vou estar compartilhando nessa versão. Na minha versão aqui é a versão Bíblia Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Então, quem quiser, leia para mim, Salmos de número 56, por gentileza. Do verso 1? Do verso 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, pois as minhas lágrimas... Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes? Ótimo. Obrigado, Tomé. Meus irmãos, como no início da aula da terça-feira eu tinha mencionado, aqui nessa tradução só aparece Salmo 56 e ele já vai direto para o versículo 1 em diante. Lembrando, meus irmãos, que os versículos, assim como muitos capítulos da Bíblia, no texto em original não existiam, tá? Isso foi colocado depois pelos maçoretas, muitos séculos depois da formação da Bíblia, para facilitar a nossa compreensão. Até mesmo essa organização dos salmos, onde vem o Salmo 1, Salmo 19, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 56, Salmo 150, foi uma composição, uma organização que se convencionou. Mas na antiguidade, em que os servos de Deus se reuniam para cantar, então eles pegavam um salmo e ali eles tinham as suas nomenclaturas, as suas identificações, mas não tinham, assim, necessariamente essa cronologia, tá? Então, eu estou falando tudo isso para vocês, porque isso tudo vocês vão aprender com maiores detalhes lá em Introdução ao Novo Testamento e Introdução ao Antigo Testamento. Mas, só para vocês terem uma ideia, né? Quando aqui essa Bíblia traz Salmo 56 e logo já vem para o versículo 1, é a maneira em que eles enxergaram de traduzir do original para o português. Não quiseram utilizar aqui o cabeçalho, tá bom? Então, guardem só essa informação, porque na aula de terça-feira eu mencionei bastante sobre isso. Hoje, quando formos confeccionar, quando formos escrever os 3 sermões mais usuais, aí vai ser relevante esse detalhe, tá bom? Então, é um salmo muito lindo, né? Querem comentar alguma coisa? Eu acho esse salmo maravilhoso. Eu me recordo que uma das primeiras vezes que eu tinha lido esse salmo, eu achei lindíssimo, porque é um salmo onde Davi clama a Deus, pedindo socorro, pedindo livramento, pedindo proteção contra o inimigo.
E aqui, fazendo uma aplicação para a minha vida, naqueles dias de novo convertido, quando eu li esse salmo, eu falei, meu Deus, que oração maravilhosa, isso daqui é uma oração maravilhosa. E eu nem imaginava que, em primeiro lugar, era uma oração de Davi, nem imaginava que era no episódio pelo qual a gente vai estar estudando, mas é uma oração que a gente pode aplicar hoje para a nossa vida, não é? Em gênero, número e grau, não é assim? Querem fazer algum comentário sobre esse texto? Algum acréscimo? Não? Então vamos para o nosso slide, meus irmãos. Vamos para o slide onde nós tínhamos parado na semana passada, né? Eu quero, como eu tinha mencionado para vocês, eu quero continuar aqui do slide pelo qual tínhamos parado, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Paramos aqui. Fazendo uma breve retrospectiva, nós estamos falando sobre o sermão expositivo, então falamos, em primeiro lugar, sobre as vantagens de um sermão expositivo. Mencionei aqui para vocês que o sermão expositivo é aquele pelo qual mergulhamos mais na Bíblia. Lembram-se que eu até li para vocês uma frase do Dr. Russell Shedd dizendo que nós precisamos dar sermões ensopados de Deus à nossa igreja, e o sermão expositivo é esse, que nós ensopamos, né, da presença de Deus a cada um que nos ouve, porque, de fato, ao trabalhar no sermão expositivo, a pregação ela fica ensopada em Deus, né? Nesse sentido, que você entende o que Deus quis falar para aquelas pessoas, você compreende aquele contexto, você compreende a mensagem, faz uma hermenêutica correta, e aí é muito mais fácil fazer uma aplicação para os nossos dias. Então, lemos aqui as vantagens, depois falamos sobre isso, que 2 ou mais passagens podem compor a base do sermão, né? Como hoje nós iremos trabalhar, porque, de fato, dá para a gente utilizar uma mesma história onde está sendo registrada em um ou mais lugares. E tínhamos concluído aqui, o principal fator na composição é a unidade. Então, a gente, quando vai falar de algo no sermão expositivo, a gente tenta levar a uma unidade, sabendo que um texto propriamente dito, seja ele qual for, como eu mencionei até na última aula, Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, mas se eu quero falar ali sobre as bem-aventuranças, então eu vou pegar essa unidade. É o Sermão do Monte, mas eu estarei apenas trabalhando numa porção. Afinal de contas, ele tem muitos assuntos e muitas ideias. Eu posso fazer uma pregação do Sermão do Monte trazendo uma síntese dele. No entanto, se eu quero ser mais profundo, então eu abordo um ponto e com isso eu posso, então, trazer uma certa unidade melhor, uma composição melhor, no sentido de estudar melhor aquele texto e compreender melhor aquela porção, com mais unidade, com mais compreensão, e dessa forma passar aos nossos ouvintes, no caso, a nossa igreja, tá bom? Paramos aqui. Então, a gente vai continuar lendo agora o próximo ponto, que é o 4. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, filha. 4. O sermão expositivo não é uma homilia, apesar da unidade que ele demonstra. Dá uma pausa, por gentileza, filha. A homilia acaba sendo um estilo de sermão que seria mais ou menos o que nós fizemos agora, aqui no Salmo 56. Imaginem que eu queira ler versículo a versículo do Salmo 56 e explicá-lo à igreja. Ele é muito parecido com o sermão textual, porque, perceba, eu estarei lendo e explicando, lendo e explicando, lendo e explicando. A homilia seria esse tipo de sermão. Só que o textual, eu diria, ele acaba dando também vamos dizer assim, uma conotação um pouco mais abrangente, porque a gente pode estar extraindo de alguns textos pelo qual lemos algumas ideias. Por exemplo, do versículo 1 ao 3, Davi está falando
a Deus pedindo socorro contra os seus inimigos. Do versículo 4 ao versículo 7, Deus está ouvindo a oração de Davi. E do versículo 7 até o final, Deus está socorrendo Davi. Percebam, eu crio algo a partir do texto. Então, percebam que a homilia e o textual, eles são muito parecidos, tá bom? Então, só para dar... A gente não vai ficar trabalhando muito sobre a homilia, mas a homilia é basicamente isso. E antigamente, os pastores e pregadores geralmente chamavam seus sermões de homilia, tá bom? Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza, a homilia bíblica. A homilia bíblica é a explicação de trecho por trecho da Bíblia. Nela não há preocupação de uma estrutura homilética com suas regras. Exatamente, ou seja, você está lendo o Salmo 56, você já vai direto para o versículo 1. Você não faz uma introdução, uma explicação. Você não está preocupado com as divisões. Pastor, então quer dizer que o sermão textual é melhor que a homilia? Depende, irmãos. Lembra que eu ensinei a vocês que Martin Lloyd-Jones dizia que quem cuida do culto e principalmente da pregação é o Espírito Santo? Deus pode nos conduzir a ler um texto. E aquele texto pode ser a resposta para a igreja. Simplesmente isso. Isso me faz lembrar uma história que eu ouvi certa ocasião sobre o apóstolo João. O apóstolo João, registram alguns comentaristas e até alguns biógrafos que a maior contribuição do apóstolo João na igreja primitiva foi a mensagem de João e o exemplo de João. João, ele foi conhecido durante toda a sua trajetória como o apóstolo do amor. E essa mensagem, o apóstolo do amor, ou a mensagem do amor, era uma mensagem tão poderosa na vida de João, que alguns comentaristas, quando vão escrever sobre o primeiro século, vão deixar claro que a vida e a obra de João, o apóstolo, era sempre resgatando esse princípio do amor. Quando a gente lê agora primeira, segunda e terceira João nessa perspectiva, a gente compreende melhor. Quando a gente lê o Evangelho de João e lê sabendo dessa biografia bíblica, até mesmo as lições sobre o amor que João deixa registrado se torna muito mais relevante. E por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque era comum João, segundo alguns historiadores, dizer: filhinhos, amemos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Num primeiro momento, é uma frase bíblica, um texto sagrado, mas João dizendo isso, tendo sido alguém que testemunhou o próprio amor de Deus encarnado, foi testemunha da revelação, foi canal da revelação, e agora estava preparando essa igreja para transicionar para uma próxima geração. Então, João, ele marcou demais o ministério da igreja primitiva com essa mensagem, com esse exemplo. Até porque ele também, bom a gente lembrar que ele era chamado filho do trovão. Ou seja, ele sai de uma natureza tempestuosa para o apóstolo do amor. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Para mostrar que muitas vezes, vamos imaginar, meus irmãos, é uma igreja que está passando por um momento muito caótico de contenda. E o pastor simplesmente, ele ora, ele jejua, ele busca. E de repente Deus vai conduzi-lo para que ele leia 1 Coríntios 13 na igreja. E ele não cria nada, ele só lê o texto e ele destaca versículo a versículo. Vocês compreendem que quando eu faço menção a uma igreja que está vivendo em guerras, em contendas, em brigas, e de repente um pastor, depois de muita oração, depois de muita consagração, jejuns, o Senhor o guia, 1 Coríntios 13, e ele faz uma leitura, versículo a versículo, discursando muito pouco palavras dele ou acréscimos dele, mas destacando o texto nessa comunidade, que é uma mensagem mais maravilhosa do que essa. Perceba, a homilia
ela não está preocupada com as estruturas homiléticas. E muitas vezes podem ver que numa pregação pode acontecer isso. Nós estamos trabalhando aqui sobre as estruturas, irmãos, mas vocês têm que aprender, e eu quero trabalhar bastante a partir da semana que vem, que é a 8ª, 9ª e a 10ª aula, eu quero falar muito sobre essa teologia da homilética, e aqui já estou dando algumas pinceladas, que é ouvir do Espírito Santo, como os nossos irmãos do passado ouviram, e como eles se entregaram, e como eles fizeram a obra. Porque muitas vezes a gente está preocupado com a estrutura e não com a essência. E muitas vezes o Espírito Santo, que é o dono da igreja, que é o dono da palavra, que é o dono da nossa vida, é o dono do nosso corpo, é o dono do nosso intelecto, é o dono de tudo que a gente tem e possui, está querendo nos conduzir para o mais simples e a gente está querendo enfeitar o pavão. Então, a gente está aqui dentro dessas estruturas, aleluia, porque a gente está querendo aprender como melhorar, mas tem vezes que a gente também tem que ser simples e ir para o básico, porque em muitos momentos, menos para Deus é mais. Sai da nossa intelectualidade, sai das nossas expertises, sai da nossa construção, sai do nosso raciocínio, e a gente simplesmente coloca a palavra de Deus com autoridade, com amor, com a entonação correta, vivenciando aquele momento, passando uma mensagem, olhando nos olhos das pessoas, sentindo o coração das pessoas, passando essa emoção e essa unção que está extravasando da gente. Menos é mais. E aí a gente fazendo uma homilia, pode ser que a gente atinja, tá bom? Então perceba que a homilia, ela tem essa característica, né? Então, ficou claro? Tudo bem? Alguma pergunta? Então, o sermão expositivo, não, aí talvez alguém diga, então o pastor, ao pregar 1 Coríntios 13, ele fez uma mensagem expositiva. Não, não. Ele só fez uma explanação de 1 Coríntios 13. Rasa, mas objetiva. Em muitos momentos da nossa vida vai ser assim, irmãos. Isso me faz lembrar também Billy Graham, certa ocasião, enquanto ele foi pregar, se não me engano, para a corte londrina. Ele estava diante de muitas pessoas ilustres e ele queria dar uma mensagem muito rebuscada. E o Espírito Santo o incomodou e disse para ele, pregue a sua mensagem mais simples. Porque ele estava diante de homens muito famosos e muito importantes, então ele pensou, eu vou pregar a minha mensagem mais rebuscada, mais teológica, mais profunda. Mas o Espírito Santo o conduziu e ali ele lutou com ele mesmo e ele obedeceu ao Espírito Santo, e aquela mensagem, com toda aquela simplicidade, impactou demais aquela corte, aqueles homens, e nos próximos dias, os meios de circulação falaram que veio um pregador muito abençoado, que trouxe uma mensagem bíblica, uma mensagem poderosa, ou seja, irmãos, percebam, Billy Graham, o grande pregador do século passado, ele foi tentado a enfeitar e Deus o conduziu à simplicidade. Lembrem-se de Martin Lloyd Jones. Quem é o dono do culto, quem é o dono da igreja, é o Senhor. E que possamos ouvir do Espírito. Bom? Então, continua para nós, minha irmã. Beatriz, por gentileza. Agora aqui, vamos dar alguns exemplos apenas de sermões expositivos. É claro que aqui, irmãos, é só esboço, para que nós pudéssemos expressar esse sermão como expositivo, a gente teria que ir mais profundo, mas vamos ver aqui esse esboço do sermão expositivo de Êxodo 14, do 1 ao 14. Exemplo, Êxodo 14, do 1 ao 14, beco sem saída. É o lugar que às vezes Deus nos leva, do 1 ao 4, é o lugar em que Deus nos aprova, 4b ao 9. É o lugar em que às vezes falhamos com o Senhor, do 10 ao 12. É o lugar em que Deus nos ajuda, do versículo 13 ao 14. Essa mensagem é maravilhosa, né, irmão? Vocês conseguem lembrar? É aquele episódio em que o povo de Deus está diante do Mar Vermelho e vem Faraó com seu exército tentar destruí-los, e ali o povo fica desesperado. Então, em tese, é um beco sem saída. Olha que título lindo, né? Então, em primeiro lugar, o lugar que Deus nos leva, do versículo 1 ao 4,
parte A do versículo, ou seja, metade do versículo. Segundo lugar, é o lugar em que Deus nos prova, é o lugar em que às vezes falhamos com o Senhor. Por que falhamos? Porque a gente acha que vai morrer. E é o lugar que Deus nos ajuda. Então, continuando aqui, esse sermão é maravilhoso, viu? E aqui detalhando um pouco mais para que ele se torne, eu diria, expositivo, né? Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Detalhando. É o lugar que às vezes Deus nos leva, do versículo 1 ao 4. Mediante ordem específica, do versículo 1 e 2, para os seus próprios propósitos, do versículo 3 ao 4. É o lugar em que Deus nos prova, em 4b até o 9, no caminho da obediência, 4b, permitindo circunstâncias difíceis, do 5 ao 9. É o lugar em que às vezes falhamos com o Senhor, do versículo 10 ao 12, por nossa falta de fé, versículo 10, por nossas reclamações, versículos 11 e 12. É o lugar em que Deus nos ajuda, versículo 13 e 14, no momento certo, no versículo 13, e tomando o controle, no versículo 14. Que sermão maravilhoso esse, não, meus amigos? Dá para a gente se deliciar dele só de ouvir, né? Aqui, a própria leitura da irmã. É uma mensagem maravilhosa. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Não tem nenhum problema vocês pregarem isso, tá? Nenhum problema. Se vocês quiserem pregar, podem pregar. Só que deem a fonte, tá? Esse sermão, por exemplo, está aqui no slide do professor Sérgio Mascarenhas, que possivelmente ele buscou dos seus livros, textos, ou foi do Jerry Kay, ou de um outro grande pastor. Então, sempre que vocês forem pregar uma mensagem de alguém, deem a fonte, para que vocês não passem como os autores dessa obra, porque não é nenhuma... aqui não é nenhuma obra grandiosa demais, sejamos honestos, é um estudo muito bem feito, é uma síntese muito bem feita, mas eu diria que muitos irmãos podem chegar muito próximo a isso, ou algo semelhante a isso. Mas você concorda, irmãos? Só o título, né? Um beco sem saída. Um título muito interessante, muito prático. Então, a recomendação que eu dou para vocês, ao pregarem uma mensagem de alguém, ou quando vocês forem ministrados, ou a partir de alguém nasceu uma outra mensagem, deem a fonte. Essa humildade, mesmo que pareça para os outros que você é dependente de alguém, não se importe. Porque na sua experiência espiritual, Deus vai estar te recompensando, porque ele vai contemplar esse ato de humildade. Eu me recordo que eu ouvia um grande pregador brasileiro, e certa ocasião chegaram para ele e falaram assim: pastor, o que o senhor está pregando, o senhor pegou do livro tal, né? Ele falou: eu peguei. E por que o senhor não deu a fonte? Chegaram para ele, né, e falaram isso. Eu falei: porque ninguém dá a fonte. Então, se ninguém dá a fonte, por que eu vou dar? Eu lembro que eu admirava esse pastor, e quando eu ouvi isso, eu fiquei tão decepcionado, irmãos. Porque, irmãos, não é porque todo mundo faz que a gente vai fazer. Billy Graham também conta uma experiência bem parecida, que ele estava viajando com a sua esposa e, de repente, viu que um pregador estava pregando uma mensagem, e quando ele nota, ele fala: pera lá, essa mensagem é minha. Essa mensagem é minha. Até os exemplos e as ilustrações e as divisões foram iguaizinhas a que o Billy Graham pregou. Enquanto o Billy Graham viajava ali de carro com a sua esposa, ele disse assim: só que o irmão foi tão infiel porque ele não deu a mim como fonte e também não deu a fonte minha. Porque, na realidade, esse sermão nem meu é do reverendo tal. Que eu peguei um dia esse sermão de um pastor, e então, quando o Billy Graham pregava esse sermão, geralmente ele dizia: irmãos, eu aprendi esse sermão com o reverendo tal. E aí ele pregava. Muitas pessoas nem se apercebiam que Billy Graham estava citando o reverendo, mas na realidade o sermão não era de Billy Graham, era daquele reverendo. Billy Graham estava só pregando. Então, esse pregador, que inclusive pregava no rádio, não deu a fonte de Billy Graham e nem do reverendo. Ou seja, pareceu que tudo era
produto deles. Isso é plágio, irmão. Isso é roubo intelectual. O Filho de Deus não pode fazer isso. Agora, se você, na hora que estiver pregando, não lembrar de onde você aprendeu, então tudo bem. Mas lembrando, diga. E se não lembrar, diga assim, irmãos, eu aprendi com um professor, com um pastor. Mesmo que você não dê o nome, você já está demonstrando, olha, isso daqui não é meu. Tá bom? Fica essa dica para vocês, tá bom, meus irmãos? Nós não precisamos disso. E uma última coisa, irmãos, para minha tristeza, eu estava dando aula lá no Estabenet, e um dia o professor Ribeiro chegou para mim e falou algo que me deixou, assim, muito triste. Ele disse que um aluno da classe dele já tinha lançado alguns livros, e um dia o pastor Ribeiro pegou um dos livros desse pastor e falou assim, escuta, irmão, isso que você colocou aqui no seu livro não é seu. Isso daqui é um corte do capítulo tal de tal pastor. E você nem deu a fonte. Olha, isso daqui. Aí, quando ele começou a ver, esse pastor lançou vários livros, mas todos os livros que ele lançava eram recorte de muitas obras de vários colegas. Ele não dava fonte. Isso é roubo, irmãos. Isso pode levar a processo. Perceba, um pastor de uma igreja até boa, viu? Mas era uma prática totalmente errada. Então, eu já estou ensinando aqui para vocês, para que vocês sempre deem a fonte, tá bom? Beleza? Mas é maravilhoso ou não é esse sermão? Agora, é claro, irmãos, percebam, ele está trazendo o texto na sua essência, mas ele está aplicando diante de uma ótica. Qual que é a ótica? Qual que é o objetivo? Estamos num beco sem saída. Mas nesse beco sem saída, o Senhor opera em nosso favor, porque Deus nos ajuda no momento certo e Deus, ele vai fazer com que as coisas entrem no controle dele, não no nosso, né? Então, querem fazer algum comentário aqui sobre esse sermão? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Como eu disse, irmãos, aqui é só um esboço, viu? Então, aqui é uma síntese, tá? Vamos lá, continuando, então. Então, aqui concluímos, né, esse modelo do esboço expositivo, e agora a gente vai para alguns outros modelos de sermões. Olha lá, vamos ver. Que é sermões baseados em perguntas. Aí você pode fazer um sermão baseado em pergunta, seja ele temático, seja ele textual, ou mesmo expositivo, tá? Mas percebam que aqui você já está fazendo com que o seu título seja uma pergunta. Você já está trazendo um questionamento aos seus ouvintes para que eles... o que o pastor quer chegar? O que a missionária quer falar? O que a pregadora está querendo dizer? Está entendendo? Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Outros modelos. Perguntas. 1. O que é poder espiritual? Em Efésios 6, do versículo 10 ao 11. 2. Por que precisamos do poder espiritual? Em versículo 12. 3. Como se pode conseguir poder espiritual? Do versículo 13 ao 18. 4. Quais são os resultados do poder espiritual sobre a vida do crente? No versículo 19. Eu, particularmente, gosto, quando eu utilizo uma pergunta no meu título, eu gosto de também fazer os meus desenvolvimentos em pergunta. Se eu fiz uma pergunta, eu gosto de fazer as minhas divisões ou com perguntas, ou quem sabe até com respostas. Respondendo à pergunta, no primeiro, respondendo à pergunta, segundo. Então, assim, eu gosto de... Quando eu trabalho, não é muito usual eu fazer perguntas, tá, irmãos? Eu faço mais perguntas mesmo, como nós aprendemos aqui nas aulas passadas, aquela oração de transição, a oração interrogativa. Aí a pergunta durante o culto eu faço, mas trazer assim uma pergunta logo de cara é um pouco mais difícil de trabalhar, tá? Mas é possível, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, agora aqui outros modelos de sermões, né, irmãos? Olha só que interessante. Como comparação. Aqui eu gosto muito. Aqui eu trabalho muito, meus irmãos. Eu trabalho a comparação nos meus sermões, geralmente,
no desenvolvimento da mensagem. Eu gosto muito de trabalhar com comparação. Eu gosto muito. Então, no desenvolvimento ou na condução da mensagem, eu gosto de trabalhar com essas comparações. Mas aqui seriam outros modelos já de sermões, desde, eu diria, o seu título, né? Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Aqui, ó. João 5, do 1 ao 8, multidão de Betesda, versus Lucas 6, 17 a 19. Multidão de Betânia não reconheceu Jesus. Aqui dá uma pausa, né? Então, a multidão de Betesda, perceba, tem um título qualquer. Como que esse sermão ele é? É um sermão baseado em comparações. Então, por exemplo, deixa eu só ilustrar aqui para vocês. Seria mais ou menos isso. Hoje, meus irmãos, nós estaremos falando sobre dois tipos de multidão. A multidão de Betesda e a multidão de Betânia. E aí você trabalha, então, em primeiro lugar, na multidão de Betesda. Depois você vem e trabalha na multidão de Betânia. Ou você vai trabalhando simultaneamente nas duas multidões, ponto a ponto. Vamos lá, meus irmãos, vamos falar um pouco da multidão de Betesda. Na multidão de Betesda, do tanque de Betesda, eles não reconheceram Jesus. Lembra o tanque Betesda? Que Jesus cura um paralítico de 38 anos? Lá havia muitos doentes, mas todos aqueles doentes não reconheceram Jesus, exceto aquele paralítico de 38 anos. Então, perceba, dá para a gente trabalhar nessa mensagem de comparações, ponto a ponto. Vamos agora para a multidão de Betânia. Lá na multidão de Betânia, era uma multidão diferente, era uma multidão que reconhecia o Mestre. Na multidão de Betesda, eles não contavam com o poder de Deus, eles esperavam um anjo. Na multidão de Betânia, eles contaram com o poder de Deus. Na multidão de Betesda, ele não enxergou a possibilidade de mudança. Já na multidão de Betânia, eles enxergaram a mudança. Na multidão de Betesda, foram insignificantes a pessoa de Jesus. Já na multidão de Betânia, eles eram relevantes à pessoa de Jesus. Na multidão de Betesda, criam na estrutura, ou seja, aguardavam um tanque, aguardavam um anjo, aguardavam uma piscina. Mas já na multidão de Betânia, eles aguardavam uma pessoa. Que pessoa era essa? A pessoa de Jesus. Na multidão de Betesda, eles tinham fé no rito, que se anjo não aparecesse, Deus não podia operar. E se as águas não fossem agitadas, eles não seriam curados. Já na multidão de Betânia, eles não acreditavam no rito, mas acreditavam no Cristo ressurreto. Linda essa mensagem ou não, meus irmãos? Sejamos honestos. Simples, objetiva, mas maravilhosa ou não? Percebam, tem vezes que a gente não precisa de muito, né? Basta uma criatividade. Uma criatividade. E por isso que eu disse que eu quero estar trabalhando mais a partir da aula que vem, que é esse toque de Deus. Guardem isso, irmãos, mais do que uma estrutura, é você ouvir do Espírito. O que o Espírito Santo está te conduzindo? Deixa eu fazer aqui um adendo sobre teologia da homilética. Qual é a diferença de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz da nossa consciência? Será que há diferença? Será que a gente se confunde nessas duas vozes? Percebam, irmãos, em muitos momentos a gente vai afirmar que é Deus falando, mas não é Deus falando. É a voz da nossa consciência, são as nossas emoções. E detalhe, emoções sensíveis a Deus, piedosas, cheias de fé. Mas é o nosso coração e a nossa alma desejando um milagre. Então, tem vezes que nós estamos em plena ebulição, e até eu diria num momento de espiritualidade genuína, mas não é Deus falando, é a nossa consciência, é o nosso desejo. A gente quer muito que o irmão seja restaurado na sua saúde, seja liberto do seu vício, tenha um encontro com Deus, aquele casamento seja salvo, aquele filho seja liberto. Então nós desejamos isso. Aí eu te pergunto, qual o mal nisso? Nenhum. Mas é a nossa consciência ou é Deus falando?
E tem vezes que Deus está falando conosco e nós estamos dizendo, não, não, isso não é possível, não, não é Deus, não. Não, não, isso não é Deus. Porque vai contra a nossa vontade. Vai contra até mesmo o padrão humano, vai contra o bom senso algumas vezes. Mas é Deus falando, e aí a gente luta com aquilo, e de repente, quando você vai ver, Deus te coloca num lugar, ou de uma forma que não tem como você fugir, e aí você vai e, vamos dizer assim, quase que amarra, faz aquilo que Deus estava querendo que você fizesse, e você realmente vê que o milagre acontece. A vida é tocada, Deus restaura a pessoa, aí que você se emociona mais ainda, porque você não estava querendo fazer aquilo, porque num primeiro momento era uma loucura. Ou seja, percebam, então tem vezes, não é que a gente está negando a voz de Deus, mas tem vezes que a voz de Deus, ela vai na contramão daquilo que pensamos. Um exemplo disso é Pedro, quando ele tem a visão, enquanto ele estava ali na rua direita, logo depois dele ter comido e estava dormindo, que ele tem a visão aonde vinha um lenço, né, grande com todos os animais, e que o Senhor dizia, Pedro, come. Ele dizia, não, não posso comer, isso é imundo, é impuro. Perceba, Pedro estava tendo uma visão, mas ele relutou contra a visão. O pregador, muitas vezes, vai acontecer algo assim. Ele, de repente, vai pregar no aniversário, e há um aniversário de igreja, e de repente ele prepara uma mensagem, muitas vezes, eu diria, até de inspiração, de celebração, e momentos antes, naquela semana, o Espírito Santo conduz a uma palavra de santidade. E o pregador fica em crise e fala, oh meu Deus, santidade não tem nada a ver, não é um culto de consagração, não tem nada a ver. Mas depois que a gente vai sendo experimentado na arte de pregar, essa voz se torna mais doce, eu diria, mais lúcida para nós, porque a voz de Deus ela é doce, mas assim, para nós é um pouco repleto de dúvida, né? Eu estou sendo convidado a pregar no aniversário, vou falar sobre consagração, não tem nada a ver, mas muitas vezes é o que o Espírito Santo está querendo daquela igreja. Então, quando a gente se entrega a isso e a gente ouve a voz de Deus, e não a voz da nossa consciência, com certeza a gente vai colher frutos melhores. Só para eu explicar para vocês na teologia da homilética, como que a gente ouve a voz de Deus e não a voz da nossa consciência? É muito simples, meus irmãos. É muito simples. Por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, da Bíblia, porque a voz de Deus passa pela peneira, pelo crivo da Bíblia. E segundo lugar, é por isso que nós precisamos do outro. Por isso que a gente precisa de um pastor, de um mentor, de um amigo, de um companheiro de ministério. Porque muitas vezes, como eu disse para vocês, nessa interação do dilema do que pregar, nós chegaremos muitas vezes e diremos assim para um amigo, para um pastor ou para um companheiro de ministério, falando, meu irmão, como aqui, por exemplo, na nossa classe, pastor Rai, me ajuda em oração, porque eu fui convidado a pregar e estou num conflito. E é nessa hora que a gente vai orar junto. É nessa hora que a gente vai buscar a presença de Deus juntos. Perceba, ninguém no cristianismo vive uma vida solitária, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo com os clássicos. Nós estamos aprendendo com pastores sérios. Nós estamos aprendendo com 500 anos de igreja e depois 2.000 anos de igreja. A gente não está aqui inventando a roda. Quantas são as vezes que eu passo para vocês uma instrução como essas aqui, eu recebi dos meus pastores do seminário, companheiros, professores do ministério, que só me enriqueceram, só me esclareceram, só me melhoraram. Então percebam, irmãos, para que a gente seja livre de seguir a voz da nossa consciência, porque a voz da nossa consciência pode parecer que é Deus, mas muitas vezes a gente naufraga. É porque muitas vezes a gente não está aberto ao quê? A pedir ajuda para o próximo, pedir ajuda para o irmão, pedir ajuda em oração. Essa humildade nos falta. E aí é como se Deus estivesse dizendo assim, tá bom, meu filho, o meu ministério, o meu reino não é solitário. Eu queria tanto que essa sua emoção, que esse seu sentimento fosse melhor discernido por você, porque você está achando que sou eu falando, mas você vai se perder com você mesmo.
E é aí onde nascem muitas heresias, é aí onde nascem muitos pastores regados de visão, de profetada. Por quê? Porque eles ouvem a Deus sozinhos. Eles dizem que estão ouvindo, mas nós não vemos de fato o agir de Deus por meio daquilo que eles estão fazendo. Pelo contrário, eles acabam deixando um péssimo rastro. Porque quando o doente não é curado, a profecia não se cumpre, mesmo que eles tenham artifícios para negar tudo isso, nada vai se retirar da vida deles, porque eles vão naufragar. Felizes são aqueles que no náufrago de ouvirem somente a voz da sua consciência, aprendem com essas quedas e vão pedir ajuda para alguém. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Ficou claro? Essa questão da voz da consciência, a voz de Deus? Né? Isso é muito importante, irmãos. Por isso que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ler bons livros. Nós precisamos de ler bons comentários. Nós precisamos de ler a Bíblia. Nós precisamos pedir ajuda para os nossos líderes. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Então, continuando aqui. Alguma pergunta? Algum acréscimo? Continuando aqui. Outro modelo de sermão é tipologia. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. A tipologia de Jesus em toda a Bíblia. Gênesis, animal que Deus matou para cobrir o homem. Êxodo, cordeiro pascal aspergido nos umbrais da porta. Levítico, cordeiro cerimonial. Números, nuvem e coluna de fogo. E Deuteronômio, a lei que rege o homem. Em outras palavras, não se preocupem, muitas vezes Deus está te usando, tá te conduzindo para que você, por exemplo, meus irmãos, falem sobre um assunto que vai ser uma tipologia. Simplesmente isso. Então, percebam que a tipologia também faz parte de uma estrutura homilética, que você pode desenvolver um sermão, muitas vezes temático, ele acaba sendo mais temático, mas ele pode ser muito usual, tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Lembrando que a tipologia também é uma figura de linguagem que nós aprendemos em hermenêutica. Percebam como a aula de hermenêutica e de homilética, elas se interagem. Porque na hermenêutica, que é a arte de interpretar, você estuda para você. Agora, na homilética, você vai passar aos outros aquilo que você aprendeu, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Outro modelo de sermão baseado em... Pode ler, Beatriz, por gentileza? Carta aos Hebreus. As melhores coisas. A melhor religião tem o melhor fundador. Versículo 1 ao 4. Versículo a capítulo. Não, isso. Como agora é um modelo de sermão baseado num livro. Ou seja, são sermões que acabam sendo praticamente estudos do livro. Foi o que o pastor Ribeiro fez, né? Então, aqui, ó, é a carta aos Hebreus, é a epístola aos Hebreus. Só que ele tem um tema geral, as melhores coisas. E aí, do capítulo 1 ao 4, do 5 ao 7, do 8 ao 9, 10, 11 e 12 e 13. Pode ler para nós, Beatriz? Ó. E aqui seriam, se, por exemplo, irmãos, olha só, quem está baseando-se num livro e quer pregar sobre aquele livro, dá para fazer uma mensagem de um único dia baseado aqui? Dá, desde que você seja sucinto. Você está explicando, dando uma abordagem, explicando cada tópico como se fosse a sua divisão a divisão da mensagem, né? É óbvio, para você ser mais profundo, o que eu sugiro, meus irmãos? Quer ver um exemplo? Ó, vamos supor que eu fui convidado a falar na Igreja do Júnior sobre o livro de Hebreus. Eu vou falar durante algumas semanas sobre o livro de Hebreus. Na minha primeira mensagem, então, já que o meu tema geral são as melhores coisas, então, na minha primeira mensagem, eu faço esse resumo de todo o livro de Hebreus. Então, eu falo que, olha, irmãos, a gente vai aprender nas próximas semanas, e aí leia para nós aqui, irmã, a primeira frase, por gentileza. A melhor religião tem o melhor fundador. Capítulo 1 ao 4.
A melhor religião tem o melhor mediador. Versículos 5 ao 7. Capítulo 5 ao 7. A melhor religião provê um sacrifício adequado. Capítulo 8 ao 9. A melhor religião se baseia na adoração verdadeira. Capítulo 10. A melhor religião exalta a verdadeira fé. Capítulo 11. A melhor religião produz os melhores resultados. Capítulo 12 e 13. Olha que exposição maravilhosa. Concorda, meus irmãos? Então, nessa primeira mensagem, hipoteticamente, eu faço uma mensagem dizendo, olha, estarei trabalhando todos esses pontos e cada ponto desse num dia de culto. Mas como foi a minha primeira mensagem, eu posso começar trazendo essa síntese. Naturalmente, eu vou trazer ao coração dos irmãos um esclarecimento do meu tema geral e do livro de Hebreus, e já vou deixar a igreja preparada ao que é estudar o livro de Hebreus. Ou seja, todo mundo vai estar lendo o livro de Hebreus. E então, no primeiro domingo, eu venho e falo sobre a melhor religião, tem o melhor fundador. Ou seja, aí eu vou trabalhar melhor essa ideia do versículo do capítulo 1 ao 4, falando sobre esse melhor fundador. Aqui, olha que interessante. Palavra-chave, a melhor religião, poderia até dizer, né? Frase-chave. Você utiliza em todos os dias. Agora, hipoteticamente, eu poderia fazer de outra forma também. Eu inicio a mensagem falando que vou trabalhar sobre esse tema geral, as melhores coisas. E hoje, então, em primeiro lugar, eu quero começar falando sobre esse assunto. A melhor religião tem o melhor fundador, do capítulo 1 ao 4. Crio as minhas subdivisões e trabalho na minha primeira mensagem isso. Ou seja, é um tipo de sermão baseado num livro. Como ele vai ser? Pode ser mais textual, ele tem uma característica de ser mais expositivo, mas percebam que a preocupação do pregador aqui é falar daquele livro. Não é com as estruturas homiléticas. Deus está conduzindo ele a falar daquele livro. Por exemplo, meus irmãos, olha, lembra que na terça-feira eu falei, irmãos, quando eu estou escrevendo o meu sermão, eu não fico preocupado se ele vai ser temático, textual, expositivo. Eu pretendo tentar sempre ir para o expositivo, mas eu procuro evitar de ficar preso às estruturas homiléticas. Por exemplo, eu estou pregando agora sobre José do Egito. Devo ter mais 2 mensagens sobre José do Egito. Então, qual que é a minha preocupação? É tentar extrair o que Deus quer falar sobre José no próximo domingo. Como eu desenvolverei? Claro que eu tento procurar ser sempre mais expositivo, mas tem vezes que a minha abordagem acaba sendo mais temática. Tem vezes que até é mais textual. Por quê? Porque, como eu disse há pouco na minha teologia da homilética, eu falei, a gente precisa de ouvir do Espírito, irmãos. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês sobre a mensagem que eu falei sobre José, a perseverança de José e a bondade de José? Ali eu fui de propósito temático, mas eu nem me preocupei em ser temático, porque eu trabalhei sobre a perseverança e sobre a bondade. Percebam, qual que foi o meu destaque? Eu quero falar sobre perseverança em bondade. Isso foi imprimido no meu coração, no meu espírito. E aí a gente vai trabalhando. Está entendendo, meus irmãos? Eu estou aqui entrando na estrutura, saindo da estrutura, porque eu não quero que vocês fiquem engessados, mas também, ao mesmo tempo, eu não quero que vocês vão só para o lado espirituoso e esqueçam o estudo, que também pode ser um grande problema, concorda? Que aí os irmãos não estudam. Aí os irmãos dizem que só vão buscar em oração e aí pronto, tá bom? Beleza? Tudo bem? Fale, Miriam, diga, filha. Esse modelo livro aí achei bem bacana. Na igreja que eu fui esses tempos aí, eles estavam fazendo uma sequência do livro de Salmos, as pregação. E cada domingo tinha uma pregação do Salmo 1, só que não foi 150, né? Aí já faz um apanhado dos livros, né? E aí foi bem bacana. Eu gostei muito das pregações dos Salmos. Isso aí. Aí teve um irmão que trouxe no primeiro domingo o capítulo 1, né? E aí ele vai também falando sobre os outros versículos.
e vai fazendo uma abordagem de cada livro, naquele sermão que ele está fazendo. E depois ele foi para o 133, né? O Salmo 133. Um outro irmão fez o Salmo 133. Aí foi bem legal, eu achei bem bacana, assim, o A maneira, trabalhar né, Miriam? esse Então, modelo. irmãos, você percebe que não existe uma regra. Calvino, por exemplo, irmãos, ele pregava versículo a versículo, mas ele não fazia uma homilia, ele fazia um sermão expositivo, ele tentava extrair toda a riqueza daquele versículo. Ele ia pregando livro a livro da Bíblia. É uma característica, tá bom? Bom, continuando aqui, só para a gente concluir, meus irmãos, para a gente ir para o intervalo, leia para nós outros modelos de sermões, irmãos. Olha só, baseados em... Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Verbos. 4 ações para a queda. João 7, está escrito aí? Isso. João 7, versículo 21. Vi, cobicei, tomei, escondi. Olha só que interessante, né, meus irmãos? Eu acho que é João, tá? Deixa eu até confirmar aqui com vocês. 7:21. Eu não sei se é João, não, viu? João 7:21 não é, não. Eu acho que é outro texto, mas não tem problema, depois eu tento ver qual era, tá? Mas, assim, é muito comum. É 1 João. Não, não é 1 João. Eu não me recordo agora. Tá mais para Gênesis, né, do que João, né? Depois eu tento descobrir qual é a passagem, tá? Jó não deve ser? Deixa eu ver Jó, rapidamente. Eu esqueci de verificar a fonte enquanto eu preparava a aula. Eu gostei da expressão verbos, vi, cobicei. Não, é Josué. Claro, Josué. Aqui ficou claro. Vi, cobicei, tomei, escondi. É a capa, as capas babilônica. Pode ver. Vamos lá. Tenho certeza agora, é Josué. Lembrei pelos verbos. Josué 7:21. Quer ver? Isso, é isso mesmo. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles, então escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Vi, cobicei, tomei, escondi. Meus irmãos, presta bastante atenção. É Josué, tá, meus irmãos? Josué, depois eu até arrumo o slide. Josué. Olha que lindo. Sejamos honestos. Esse é um sermão textual? Sim, é textual porque está baseado no texto. Mas é um sermão textual baseado em verbos. Lembrando que a palavra verbos são o quê? Ações. As ações que foram tomadas levianamente aqui. Então, olha que sermão maravilhoso. Não é um sermão maravilhoso esse? O pecado de Acã, fazendo uma chamada à igreja a fugir de certos pecados que são despertados em nós por ver, por cobiçar, por tomar e por esconder. Olha que mensagem, meus irmãos. Mensagem maravilhosa. Lembra o que eu falei há pouco? Menos é mais? Menos é mais. Tem vezes que, depois de uma mensagem como essa, as 4 ações para a queda, a igreja sai morrendo de temor, de ficar vendo coisas levianas, de cobiçando coisas que não deve, de tomar e muito menos esconder. E se tem alguém fazendo isso, o Espírito Santo vai trabalhar nessas vidas. Percebam que mensagem linda, uma mensagem baseada em verbos. Esse sermão ele pode se tornar um sermão temático, sim, mas nesse caso não é só temático, ele é mais textual, porque ele está dividido no texto. E muitas vezes você nem foi para o lado expositivo, você foi para o lado prático. Você pega o próprio texto, ele é tão claro, e já traz para a prática de cada um. Você não precisa nem falar muito do contexto, né? Perceba,
claro que o expositivo vai enriquecer mais, mas mesmo que você tenha e deseje ir para o expositivo, o forte dessa mensagem são os verbos. Que verbos? Os verbos deixados pelo Espírito Santo nessa história. Maravilhoso ou não? O Maravilhoso. texto ele sugere uma grande reflexão, não digo nem tanto pregação, mas uma reflexão para toda a vida, não só religiosa, mas para a vida Sim, do seu cotidiano. sim. E agora, Júnior, pensa assim, pode ser um estudo? Pode. Pode ser uma mensagem de exortação? Pode. Pode ser uma exortação de um pastor amoroso? Pode. Pode ser uma mensagem de um pastor, assim, bem regado de autoridade? É o estilo de cada um, mas é uma reflexão, é um apontamento, é um direcionamento, e mais uma vez, menos muitas vezes é mais. Tá vendo, meus irmãos? Guardem isso, tá? Tudo bem? Joia? Eu já vi também essa parte no capítulo da Eva, Sim, sim. quando fala, né, que ela comeu do fruto também. Já vi Se focado. repete, né? Por isso que eu, na hora que eu estava vendo Jó ali, eu falei, mas peraí, deve ser, porque também lá em 1 João vai repetir na concupiscência da carne, soberba da vida, né? Então, ali parece também, por isso que eu falei 1 João, mas aí me veio a lembrança, principalmente quando eu falou sobre o escondi, né? Ficou claro. Mas vamos parar aqui, a gente continua logo na sequência aqui, tá bom? Porque já deu a hora, senão vai ficar muito tarde. A gente já está concluindo esses slides para a gente ir para a segunda aula. A gente conclui esses slides, tem mais 2 ou 3 slides só, e aí a gente vai para a prática dos sermões, tá bom? Beleza? Mas tá dando para compreender vários modelos de sermões, aonde a gente pode estar fazendo sermões como esse, né? Baseados em verbos. Esse é um outro tipo de sermão que eu gosto demais de trabalhar, meus irmãos. Eu gosto muito de pegar a palavra, e não somente verbo, mas a palavra, e destrinchar aquela palavra no culto. Só isso. Só isso. Uma palavra. Tentar ir para o original, tentar dar uma pincelada, tentar trazer os sinônimos, tentar enriquecer com textos paralelos, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Ok. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então vamos parar? E aí a gente vai para o nosso intervalo? Fechado? Então, vou parar a nossa gravação, em instantes voltamos, tá bom? 5 minutinhos de intervalo, logo na sequência a gente volta.